Os acontecimentos em Hong Kong, que têm tomado conta da grande imprensa mundial nas últimas semanas e que já duram mais de 3 meses, eles têm por trás a política do imperialismo norte-americano para desestabilizar a China. Não esquecer que a China é o grande concorrente mundial nesse momento do imperialismo norte-americano. Imperialismo norte-americano não é mais aquela superpotência que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia tem grandes dificuldades para controlar, inclusive, o Afeganistão, que é um país muito atrasado. E a China, muito pelo contrário, é uma potência regional que disputa de igual a igual com o imperialismo norte-americano na Ásia. E, mais regionalmente, na região Pacífico da Ásia, no sul na região principalmente do Sudeste Asiático, aí disputa de igual a igual com o Japão. Só que a China não é uma potência imperialista ainda, porque não consegue disputar de igual a igual na Europa ou na América Latina. E também porque não tem o controle de uma fatia importante do mercado mundial. Só que ela rapidamente está se desenvolvendo nesse sentido, com a aliança que tem com a Rússia e aquele eixo que criou em cima da Organização de Cooperação de Xangai. O imperialismo norte-americano tem tomado toda uma série de medidas para tentar conter o desenvolvimento da China como uma potência imperialista. Os ataques contra a Huawei, que é a empresa líder mundial em telecomunicações, principalmente na tecnologia 5G, que está uns 2, 3 anos mais avançada que os Estados Unidos nesse sentido, que já está desenvolvendo a tecnologia 6G e que a partir daí os chineses, a Huawei junto com outras empresas, têm empreendido uma série de desenvolvimentos que colocam em xeque o domínio tecnológico do imperialismo, principalmente do imperialismo norte-americano, como, por exemplo, em tecnologia de inteligência artificial. E isso para o imperialismo é extremamente grave, porque poderia colocar em xeque, num período posterior, o domínio militar, o domínio tecnológico, a questão das patentes, etc. Isso não significa que a China ainda controle uma fatia muito importante no mercado mundial, porque até o presente momento o controle era principalmente do setor de manufatura de baixo e médio valor agregado. Só que agora rapidamente está evoluindo para o controle do setor de alto valor agregado e por isso aqui é mais importante, avança muito rapidamente para controlar o que seria o coração do capitalismo mundial, a especulação financeira. Tentou lançar o renminbi, o yuan, a moeda chinesa, está tentando ainda, no mercado mundial, mas ainda o controle é pequeno, controla menos de 5% da especulação financeira mundial, acho que uns 3%, sendo que o imperialismo mundial controla mais de 60% das transações mundiais, controla mais de 40% das reservas soberanas mundiais, e os grandes bancos basicamente são norte-americanos em grande medida, europeus ou japoneses. Mas, conforme nós vimos nas experiências da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o imperialismo alemão, que se aliou do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial e dos italianos e japoneses na Segunda Guerra Mundial, conforme o desenvolvimento econômico começa a aumentar, tende a haver um confronto, porque nenhuma grande divisão do mercado mundial foi feita a não ser por meio de uma grande guerra. Isso que está colocado para o próximo período, inclusive. Então, todo esse pano de fundo é o que deu lugar à crise em Hong Kong. Quem conhece Hong Kong sabe que a probabilidade de ter
revoltas desse tipo, numa situação de paralisia mundial, é quase zero. Hong Kong é um país bastante desenvolvido, de fato ele foi entregue para os chineses em 1998 pelo imperialismo norte-americano por meio de um acordo. E apesar dele ter perdido força como um dos principais portos do mundo, devido ao desenvolvimento das cidades oceânicas chinesas, como Xangai, o próprio Tianjin, que fica vizinho a Beijing, Pequim, o próprio Shenzhen, que fica do outro lado da Baía de Hong Kong, do lado chinês. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos grandes centros financeiros na China, obviamente isso aí tirou um pouco a importância de Hong Kong. Mas também Hong Kong está sendo integrado à China por meio de toda uma série de medidas. Como, por exemplo, recentemente se construiu a ponte maior do mundo, com mais de 50 quilômetros, que une Hong Kong a cidade onde estão os cassinos, como chama-se? A Macau, passando pela China continental e outra série de medidas pelas quais ainda Hong Kong mantém a sua importância. Hong Kong é uma cidade na qual há um grande número de imigrantes, principalmente descendentes de indianos, de pessoas de vários outros países, e onde uma coisa muito importante está passando por um alto grau de chinesiação, se pudesse falar assim. Seria assim, onde a influência dos chineses da China continental está se tornando muito grande. No uso da língua, por exemplo, muitas pessoas já nem falam mais o inglês, falam o mandarim, e assim sucessivamente. Então, o que nós temos na China de concreto, sem entrar muito nos detalhes que estão na imprensa mundial e os enfrentamentos, etc., é uma situação de imperialismo norte-americano está dando as cartas para tentar desestabilizar a China. Basicamente é isso. Os chineses estão aplicando uma política muito moderada ainda, da mesma maneira que se aplicou em 1989 no massacre da Praça da Paz Celestial. Levando em conta que esse massacre, de fato, foi um massacre muito parcial, considerando os massacres que nós estamos acostumados a ver na Europa Ocidental, ou nos Estados Unidos, ou na América Latina. Foi um massacre muito parcial. Não chegaram àquele volume de tanques enormes que foi publicitado. Foi um volume menor, com um massacre para o que a gente viu, por exemplo, nas ditaduras militares na América Latina, basicamente relativamente pequeno. E em Hong Kong se está aplicando uma política relativamente moderada assim. Isso está se repetindo em Moscou, por coincidência. Isso tende a fazer parte da política de confronto que está colocada para o próximo período rumo a um enfrentamento militar em larga escala, porque essa é a única saída para a crise mundial.